ela não conseguiu no INSS, mas quando ela vai para a justiça, ela consegue. O que tem na justiça de diferente que o INSS não tem? O que eu vejo de mais importante na justiça, que o INSS nem sempre oferece, é o especialista, quando a gente está falando de benefício por incapacidade. Bom, a gente está começando então o primeiro podcast do Escritório Escobar Advogados. E para começar esse projeto que está iniciando hoje, no nosso primeiro podcast, eu estou pensando em chamar esse programa, esse podcast aqui, de Papo de Aposentado. Eu acho que esse nome ficou bacana. O que você acha? Se você gostou desse nome ou se você tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que a sua ajuda é sempre muito bem-vinda. E para começar com chave de ouro esse primeiro podcast, estou recebendo aqui hoje como convidada minha amiga, minha colega, doutora Catiúcia. São 12 ou 13 anos, Catiúcia? 13 anos. 13 anos. Catiúcia, a gente estudou junto aqui na PUC, nunca se falou, eu acho que a gente nunca conversou. Acho que eu te vi a primeira vez no baile de formatura. No baile de formatura, e trocamos uma ideia só, né? Foi. E aí quando o escritório estava começando, a gente precisava de alguém para ajudar ali no atendimento, conversei com você, e aí 13 anos então. 13 anos juntos. Eu acho que para a gente começar bem aqui esse bate-papo, e a pegada vai ser essa, tá, pessoal? Sempre um bate-papo, nada de muito técnico, juridiquês, não tem lugar aqui. É um bate-papo, a gente sempre vai trazer aqui um convidado para falar de um tema relevante para vocês, sempre INSS, o foco é o INSS. E eu acho que para a gente começar, Catiúcia, a gente até estava conversando esses dias da grande quantidade de benefícios por incapacidade que você atende todos os dias aqui no escritório. Então eu acho que para começar, a gente pode falar sobre benefícios por incapacidade. O que você acha? Acho excelente, é o que eu mais atendo mesmo. Quando a gente fala de benefício por incapacidade no INSS, a gente está falando de quê, basicamente? Como o nome mesmo sugere, né, benefício por incapacidade, nós estamos falando de alguma limitação para o labor, seja temporário, seja definitivo. Acho que a gente vai falar para frente a respeito disso. Mas a gente vai falar, né, benefício por incapacidade, aposentadoria por invalidez, vamos mencionar auxílio-doença, auxílio-acidente. Aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente. Nós colocaremos aí o LOAS também, BPC-LOAS. que a gente vai falar a diferença, né, de deficiência com incapacidade, mas eu acho que eu colocaria. E nós também podemos incluir aí a aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente. Geral, assim, pelo menos para mim, né, a primeira coisa que me vem à cabeça quando a gente fala de benefício por incapacidade, pelo menos nas lives que eu faço aqui na internet, ou aqui no dia a dia mesmo do escritório, o pessoal tem um pouco de dificuldade de diferenciar benefício por doença e por incapacidade. Eu acho que a pergunta mais comum que a gente já ouviu até hoje é essa, né? Eu tenho tal doença, tem direito a algum benefício? Tenho fibromialgia, tenho ansiedade, estou com depressão, tenho câncer. Câncer eu tenho certeza, já ouvi falar que tem direito. Como que funciona? Você também recebe muita dúvida assim? Eu, quando recebo o cliente no escritório, primeiro eu escuto, né, as queixas que ele me traz. E assim que ele fala sobre o problema de saúde dele, que a gente identifica algumas coisas, né, primordiais como qualidade de segurado, a condição dele de poder usar o INSS, qual é o benefício que eu vou enquadrá-lo, eu vou diferenciar para ele doença de incapacidade. Nem toda doença te torna incapaz para trabalhar. E eu sempre uso como exemplo a minha condição de trabalho, que é dentro de uma sala, usando o computador, sem esforço físico, no ar-condicionado. E geralmente a pessoa que nos procura, ele é um trabalhador braçal, ou pelo menos ele usa mais a parte física. Então, eu me uso como exemplo para que ele entenda que a doença que ele pode estar acometido pode não me incapacitar de vir trabalhar. Então, é algo por mais grave que seja a doença. Exatamente, por mais grave que seja. Eu até sempre falo para ele, se você entrasse aqui na sala hoje e eu fosse cadeirante, eu poderia ser uma advogada cadeirante. Por mais grave que essa condição física, né, impõe para uma pessoa. Mas eu consigo ser uma professora cadeirante, uma advogada cadeirante, um telefonista, diferente da maioria dos clientes que nos procuram. Quer ver um negócio que chega muito também? Fibromialgia. Eu não sei se é por aí, não sei se alguém solta isso por aí. Uhum. Fibromialgia, um médico uma vez me falou, é a famosa dor de cabeça no corpo todo, né? A pessoa tem muita dor, de dia, de tarde, de noite, e é difícil diagnosticar em exames, laudos, a gente sabe. E talvez, eu acho que fibromialgia, ansiedade, depressão, esses dias me perguntaram de asma também, mas a fibromialgia, vira e mexe, alguém me pergunta, mas eu tenho fibromialgia, tem direito a algum benefício? Não, só se incapacitar. Exatamente. E a fibromialgia, eu lembro, esses dias a gente estava conversando com a doutora Lilian, aqui no escritório.
ela estava me falando sobre a dificuldade que nós temos aqui no escritório, não só a gente, mas qualquer advogado, a própria pessoa, em comprovar a fibromialgia através de atestados, através de exames, né? Eu vejo essa dificuldade de 2 pontos de vista, né? Primeiro, que se o paciente é um paciente do SUS, ele raramente tem um especialista para dor, que seria um médico que vai tratar a fibromialgia. Então ele vem com relatório de ortopedista, às vezes de neurocirurgião, mas a fibromialgia ele não está se tratando com o profissional, com o especialista. E a outra questão é que são doenças clínicas. Então, ali na categoria das doenças psiquiátricas, nós temos incapacidades que é muito necessário que um especialista veja aquela pessoa, porque não existe exame para confirmar, né? É uma dor generalizada, é uma ansiedade, é uma depressão que é de análise clínica. Então, a gente precisa da documentação. E no caso da fibromialgia, até voltando aqui o que a doutora Lília me falou uma vez, ela estava com uma pilha de processo lá sobre incapacidade e tinha lá os de fibromialgia e ela me mostrou, geralmente, olha, eu não sou médico, pessoal, a gente não está aqui para falar de questões médicas, a gente está falando de incapacidade para o trabalho, que é a nossa área. A gente não vai se atrever aqui a falar sobre discussões clínicas, não é essa a intenção. Mas o que acontece geralmente na fibromialgia é que ela vem associada a uma outra doença. Às vezes uma doença psiquiátrica, uma doença muscular ou cardíaca, não sei. Acontece isso com você lá também? Muito. Geralmente os pacientes que vêm da ortopedia, né, fez uma cirurgia na coluna, prótese, cirurgias graves, onde o médico ali, o ortopedista, já liberou, porque entende que a cirurgia foi de sucesso. Houve ali o que era possível para a medicina fazer, foi feito. Mas o paciente continua se queixando de uma dor que para ele é incapacitante. Então, geralmente esse profissional, ele associa a um outro profissional, encaminhando para reumatologista, psiquiatra. E aí, voltando ao que eu comentei lá no início, quando o paciente é do SUS, geralmente ele não tem esse acesso multidisciplinar. Eu não tenho tantos especialistas cuidando, né? Então, o paciente chega com um relatório do ortopedista já liberando para o trabalho, ele se queixa da fibromialgia, da dor, mas ele não tem prova para a gente judicializar. É um problema. E outra questão também. A gente está falando de benefício por incapacidade, não tem como eu deixar de falar disso aqui. Que também é uma pergunta que eu recebo muito, eu tenho certeza que você recebe. Tenho certeza que qualquer advogado previdenciarista recebe. Quanto tempo eu tenho que estar recebendo auxílio-doença para virar aposentadoria por invalidez? Quanto tempo? Então, existe um mito de que são 2 anos, né? Então, as pessoas chegam... De onde será que veio esses 2 anos? Eu confesso que eu não sei. A instrução normativa do INSS fala que depois de 24 meses recebendo o auxílio-doença, ele tem que passar por uma avaliação para saber se ele pode entrar num outro programa do INSS, que é reabilitação profissional, e talvez ser encaminhado para aposentadoria. Então, o que a gente consegue com essa história dos 24 meses, né, dos 2 anos, é apenas o direito de judicializar. O benefício está lá ativo, o INSS não tem que transformar em aposentadoria, mas desde que o cliente chegue lá com 2 anos seguidos ganhando auxílio-doença, caso ele queira, a gente pode pedir a conversão na justiça. Mas não é certeza que vai ganhar. Não é certeza que vai ganhar. E por que eu estou dizendo isso? Porque uma das condições da ação é a gente ter uma lide, uma briga, né? A gente Alguém quer alguma coisa que outra pessoa não quer dar. Que o outro está se negando. Exatamente. O INSS não está se negando, ele está recebendo o auxílio-doença. Mas quando ultrapassa esses 2 anos, o único direito que nasce para o segurado é a possibilidade de ir para a justiça e falar, olha, já tem 2 anos e eu quero uma perícia aqui com um especialista para avaliar se existe essa possibilidade de conversão. Esse tempo mínimo, então, não existe. Não existe. De transformar. Nós temos casos no escritório de clientes que estão recebendo há 10 anos. Por quê? Falando sobre incapacidade, a partir do momento em que eu tenho uma incapacidade, né, que é apurada por um perito do INSS, se ele entender que essa incapacidade ela ainda não é total e definitiva, né, que ela é temporária, que há a possibilidade de melhora, que o prognóstico é bom, eles também olham, né, o paciente é muito jovem, eles podem prorrogar esse auxílio-doença por um período indeterminado. E sabe quem que pergunta? Eu também não sei se o pessoal andou lendo isso aí, não sei. Mas sabe quem que anda perguntando muito também? O pessoal que recebe o BPC LOAS. Eles perguntam assim, geralmente, se tem como transformar o LOAS em aposentadoria por invalidez. Também não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu diria a princípio que não, porque quando você vai ali avaliar qual é o melhor benefício, né, o benefício cabível para aquele
cliente que nos procura, se ele tivesse qualidade de segurado, ele teria, né, tido um pedido no INSS por auxílio-doença que teria se transformado em aposentadoria. Se ele recebe um LOAS, é porque esse requisito da qualidade de segurado não existia no momento em que ele adoeceu. Então, ele não pode se transformar de LOAS deficiente, por exemplo, para uma aposentadoria por invalidez. Você falou de qualidade de segurado. Queria aproveitar também, já vamos partir para um outro lado aqui. A título até de esclarecimento, né, pessoal? Esse trabalho que a gente faz aqui é informação e é esclarecimento também, para explicar para vocês algumas coisas. Fake news, né? Tem muitas fake news. Muitas vezes a pessoa polemiza em cima de uma coisa que não aconteceu. Eu vi uma vez, saiu circulando por aí, talvez você já deve ter visto também, uma foto de uma pessoa totalmente incapacitada, visivelmente incapacitada. E aí a matéria saiu, não vou falar o nome do portal, não precisa, mas saiu num grande veículo de circulação falando assim, um absurdo. O INSS negou o benefício para ela, mesmo ela estando incapacitada. E aí foi ver, o INSS nunca falou que ela estava apta para o trabalho. Na realidade, ela não preenchia os outros requisitos, né? Você falou qualidade de segurado. Isso. É importante a gente explicar isso para o pessoal também. Por mais que a pessoa esteja em situação gravíssima ou visivelmente incapacitada, no caso do auxílio-doença ela tem que cumprir os requisitos. No caso do BPC-LOAS também tem que ser o outro, né? Exatamente. Tanto para um quanto para outro, a incapacidade é um dos requisitos, né? Nos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, é necessário que você faça parte do plano previdenciário. Então, você tem que ter qualidade de segurado. Quando a gente paga um seguro do carro, você só pode usar, né, se você bater o carro, se você tiver com o seguro ativo e pago. Quando você tem um plano de saúde, você só pode usar se adoecer e o plano estiver em dia. Então é preciso existir um plano. O INSS não é um plano de caridade, ele é um plano previdenciário que é para ser pago. O INSS é Instituto Nacional do Seguro Social. Exatamente. É um seguro que você paga, obrigatoriamente, mas tudo bem. Exatamente, na maioria dos casos, né? Exatamente. Então, assim, para auxílio-doença e para aposentadoria por invalidez, não importa a condição física, intelectual, a condição incapacitante que a pessoa esteja. Se eu não tenho plano, eu não posso usar. Agora, para os benefícios assistenciais, não é necessário ter essa qualidade de segurado. Só que eu não basto, né, na categoria por deficiência, ter uma deficiência ou estar incapaz. Eu preciso ter o outro requisito, que aí nós vamos falar dos requisitos da miserabilidade, da questão econômica, da necessidade econômica. Então, nunca é só incapacidade, tem outros requisitos. No caso do BPC-LOAS e do auxílio-doença, os Exatamente. outros requisitos. Tem aquelas doenças, né, mais graves que dispensam a carência, né? Temos sim. Eu não sei todas de cabeça agora, mas é tuberculose, hanseníase. Doenças mentais graves, cardiopatia grave. Essa dispensa da carência, pessoal, para quem não sabe, a pessoa não precisa cumprir a carência mínima, que geralmente é exigida nas demais doenças, né? Então a pessoa tem uma cardiopatia grave, essa eu sei que está lá na lei. Lá no finalzinho da lei, também, artigo 151, salvo engano. Lá no finalzinho da lei fala, doenças que de tão graves que elas são, elas dispensam a carência, ou seja, a pessoa começou a trabalhar hoje numa empresa, por exemplo, assinou a carteira, e aí depois de 2, 3 meses, vamos dizer assim, ela veio adquirir alguma daquelas doenças e ficou incapacitada para o trabalho, também tem que ter incapacidade. Aí ela não precisa cumprir aquela carência. Exatamente. E você falou uma coisa que eu quero reiterar. É necessário que essa doença, essa incapacidade ocorra após o ingresso dela na Previdência Social. Então, assim, se vocês aí em casa estão nos assistindo e de repente fala, nossa, meu irmão, meu vizinho, meu parente, ele já tem uma dessas doenças, então vou pagar o INSS, corro lá e vou pedir um auxílio-doença. Não será favorável. A doença pré-existente, aquilo que eu já tenho antes de ingressar na Previdência Social, não pode ser usada para uma incapacidade. Nesses 12 não, né? Nesses 13 anos aí de atuação aqui no escritório, quais são as doenças que você mais atuou? Gustavo, a doença que para mim é assim, talvez uns 60% dos meus atendimentos são doenças ortopédicas, coluna. Coluna, né? Até porque a gente atende um público bastante braçal. Então, é um público que exige uma capacidade física plena. Eu tenho que estar nessas condições físicas para exercer. Em razão da idade, a gente tem muitas doenças do envelhecimento. Então, a gente atende muito idoso que chega ali com artrite, artrose, pressão alta, que a gente até fala, né? Usa esse termo, doenças do envelhecer. E já era grande o número, mas aumentou muito as doenças psiquiátricas
Acho que a pandemia também ajudou esse foi. aumento do número. Olha, quando eu atuava, tem um tempinho isso aí, quando eu atuava nesses benefícios por incapacidade aqui no escritório, eu não sei porquê, mas aparecia muito para mim epilepsia. Sim. E, pessoal, hanseníase. Hanseníase. É impressionante a quantidade de pessoas com hanseníase que ainda existe e que não se fala muito por aí, né? Eu não vejo muita campanha de hanseníase. Hanseníase, para quem não sabe, é a lepra, né? Várias pessoas, eu não sei como que... Você tem atendido também pessoas com hanseníase ou deu uma parada? O número diminuiu. Eu acho que o acesso à informação hoje, né, em relação ao tratamento precoce, faz com que menos pessoas cheguem nessa incapacidade, né? Tem a doença, mas não gera incapacidade. Mas nós estamos lá juntos há muitos anos. No início, eu atendi muita. E pessoas em estado muito grave de hanseníase, até com amputação de membros. Se não tratar, né? Falando de hanseníase, eu lembro daquele caso, não sei se você está lembrada, isso já tem alguns anos. E é interessante a gente falar disso aqui justamente para reforçar aquilo que a gente falou um pouquinho aqui no começo, que a incapacidade, às vezes, ela pode ser mais pelo ponto de vista social. Isso. A hanseníase, vamos pegar doenças que geram preconceito, doenças estigmatizantes. Hanseníase, AIDS, por exemplo. Eu estou falando da hanseníase porque eu lembro muito bem, eu atuei nesse caso. Sim. Era um juiz que tinha acabado de chegar lá do Nordeste, Dr. Marcos Antônio Maciel Saraiva, lembrei do nome dele. E lá na sentença, era um caso de hanseníase, e ele até citou esse preconceito, esse estigma social, inclusive narrado desde a Bíblia, está lá na Bíblia. Sim. Que os leprosos eram tratados com preconceito, eram marginalizados. E ele utilizou essa estigmatização da doença para reforçar a necessidade de se aposentar por invalidez daquela pessoa. Você lembra desse caso? Eu achei muito interessante. Sim. Eu sempre cito também a hanseníase nos meus atendimentos, porque era uma doença que segregava, né? Aqui no nosso estado a gente tinha a retirada do membro da família e ficava lá nas colônias. Então, mas assim, até hoje, né? Se a pessoa falar que tem hanseníase, eu acho que ela vai sofrer um certo preconceito por parte da sociedade. Com né? certeza. E você citou o HIV, né? Que a gente teve julgado recente, falando que quando você vai judicializar uma ação, o juiz, ele não vai focar só no laudo médico, só na incapacidade auferida pelo perito. Então, o juiz, ele vai fazer a parte socioeconômica, digamos assim. Idade, escolaridade, profissão. O HIV, né, recentemente a gente teve uma vitória, porque hoje ele realmente tem que ser olhado de uma maneira especial. Olhar essa parte que é esse estigma, que é esse preconceito gerado. Então, a gente tem doenças, né, que geram esse preconceito, e você citou, né, esse juiz brilhante na sentença, que é o papel do juiz, porque ele não é um mero carimbador do laudo. Ele pega aquele laudo e ele vai interpretar quais são as barreiras que aquela doença... Gostei dessa frase. Não é um mero carimbador de laudo. Senão não era necessário o juiz, né? Gostei dessa frase, hein? Vou usar ela uma hora. Então, a interpretação do juiz vem exatamente de ele olhar aquele laudo, enxergar que existe uma pessoa dentro daquele laudo, analisar, né, qual é a escolaridade, qual é o mercado de trabalho que ela está inserida. E aí o juiz vai interpretar fazendo a justiça. E assim, direito não é matemática. Não. Não é igual 2 mais 2 igual a 4. Veja bem, eu posso ser portador do vírus HIV e estou aqui trabalhando. Isso aqui é um trabalho, nós estamos conversando aqui normalmente. Você pode ser portador. Exatamente. E isso não nos incapacita para o trabalho. Mas eu lembro até de um julgado, não foi num processo nosso, de uma babá. Uma babá numa cidade do interior, aqui em Goiás. E ela era portadora do vírus HIV. E os juízes estavam discutindo esse caso lá, para vocês verem o tanto que é interessante essa questão do preconceito, né, dessa incapacidade social até onde pode ir. E essa babá, ela era portadora do vírus HIV, e o que aconteceu? Cidade pequena, eu acho que era 6 mil habitantes, o pessoal descobriu que ela tinha essa doença. O que aconteceu? O que acontece numa cidade interior que descobre que uma mulher que é babá tem AIDS? Ela jamais poderia chegar perto de uma criança, mesmo a gente sabendo que não tem o menor perigo, não é contagiosa, pelo toque, pelo beijo, enfim. Essa pessoa, e isso eu estou falando, os juízes falaram isso lá no dia, e eles aposentaram essa pessoa porque ou ela teria que sair da cidade para arrumar outro emprego, e se ela ficar... a única saída dela seria, mas eu acho que ela já estava com quase 60 anos, então a justiça entendeu que não era exigível que aquela pessoa, naquelas condições, tivesse que mudar de cidade para poder arrumar um emprego. Justamente porque o preconceito estava
praticamente acabando com qualquer chance dela continuar o trabalho dela como babá. E eu acredito que isso aconteceria mesmo. Enquanto você falava isso, me lembrei muito de uma cliente que nós atendemos, que era bem jovem, e ela chegou diante de mim e disse assim: Catiúcia, hoje o HIV não me incapacita para o trabalho. Incapacidade física. Isso. Eu tenho o coquetel, eu estou usando. O meu exame dá falso negativo, porque o vírus fica tão baixo que ele nem é detectável. Porém, eu tenho que fazer o tratamento aqui em Goiás, né? O hospital chama HDT. E é necessário que eu vá pessoalmente fazer exames e pegar o coquetel. Essa ida ao HDT ocorre a cada 2 meses. Ela disse, todo emprego que eu entro, quando eu vou faltar, eu tenho que justificar. Quando eu levo um relatório do HDT, quando eu levo um relatório da minha patologia que não é incapacitante, eles dão um jeito de me demitir. Nossa. Então, isso prova o preconceito. Ela diz, eu sou apta a trabalhar fisicamente, mas a empresa, ao descobrir, por um motivo que eles inventam ali, eles me dispensam. E não há como ela faltar a essas consultas, porque o sucesso do tratamento é a ida ao hospital. Complicado. E mudou, né? A gente está falando aqui auxílio-doença e aposentadoria por invalidez desde o começo aqui, mas mudou, pessoal, mudou. Se você é colega da área previdenciária, calma, a gente vai explicar. A gente sabe que mudou o nome, não é mais auxílio-doença, né? Depois da reforma da Previdência, mudou para incapacidade temporária. Benefício por incapacidade temporária. E a aposentadoria por invalidez? Aposentadoria permanente, por incapacidade permanente. Mudou. Não foi só o nome, não. Mudou algumas coisas também no cálculo, mas a gente não vai explicar aqui. Eu acho que é muito complexo para a gente falar aqui hoje, né? Isso. E vamos partir para o outro lado, também falando de benefício por incapacidade. Vamos falar LOAS para a criança. Como é que faz? Esses dias alguém perguntou assim, criança pode aposentar por invalidez? Não, criança não. Mas existe o BPC LOAS. Você tem lidado com esses benefícios também? Tenho. A gente já teve um número muito maior de benefícios. Hoje, a gente tem, né, o departamento administrativo que tem um sucesso muito grande dentro do escritório. Então, a gente diferencia. Só vai para mim os que não são concedidos dentro do INSS com as minhas colegas, né, as outras advogadas do escritório. E o trabalho delas é muito bom, então não tem chegado muito para mim. Mas o benefício para uma criança, a gente está falando de incapacidade, trabalhar, não trabalhar. Criança não trabalha, né? Não pode trabalhar. Então, o que é oferido lá é a relação que ela tem com o mundo social. Quais são as barreiras, qual é a limitação, qual é o cuidado especial que aquela criança exige dos genitores ou dos cuidadores. O que a gente vê nas entrevistas com os clientes, geralmente é a mãe que vai ao escritório, é a seguinte história. Doutora, meu filho nasceu e foi detectado com autismo e eu não posso voltar para o mercado de trabalho, porque nós estamos falando, LOAS são para famílias que têm uma necessidade financeira grande, né? A lei fala em miserabilidade. Então, são pessoas que me relatam o seguinte, para eu trabalhar, eu teria que pagar alguém para cuidar do meu filho. Exatamente. Então, eu não tenho essa condição. Quando é uma criança que exige cuidado especial, nem estão muito disponíveis aí pessoas que querem cuidar. Então, nós já temos uma família que é socialmente frágil e que um dos membros sai do mercado de trabalho porque a criança exige cuidados especiais. Então, existe sim benefício para a criança, mas é necessário... O benefício, nesse caso, ele vem um pouco para indenizar a mãe, né? Exatamente. Digamos assim, ele vem para repor essa perda que ela vai ter que ter, senão quem vai cuidar do filho? Ou então, se ela não cuidar do filho, eu lembro de caso, esse caso me marcou muito, para a gente ver que às vezes não é tão óbvio assim, nem para sim, nem para não. O que eu quero dizer com isso? Não sei se você lembra desse caso. Era uma criança que ela tinha lábio leporino. E aí você fala assim, recebeu um benefício porque ela tinha lábio leporino? Não, não é assim, não é tão simples. Pessoal, a gente não pode ficar falando de casos específicos, né? A gente não pode, até por questões éticas, mas eu acho que nesse ponto aqui eu posso mencionar a situação dessa criança, até mesmo para que ela sirva de exemplo. Não que o escritório esteja querendo engrandecer em cima disso, não é isso. Mas para que vocês saibam até onde pode ir o direito de uma criança. Essa criança tinha lábio leporino. E aí você olhando por fora, poxa, lábio leporino, lábio cortado. Você imagina que é só estética. Exatamente. E aí você olha, né, eu lembro dessa criança, o palato dela, né, o céu da boca era totalmente aberto, totalmente rachado, tinha uma fissura, até, sei lá, no crânio, não sei qual que é o nome técnico, mas ia até o fundo lá. O que acontece? Essa criança, ela
bebia água, escorria tudo Pelo nariz. pelo nariz ali, por aquela cavidade ali. Ela comia, tinha que ter alguém sempre ali do lado dela para limpar ela, para ajudar ela a se alimentar. Então, por isso que eu falei, não é tão óbvio. Aquele simples lábio leporino, e a família era de baixa renda também, fez com que ela tivesse direito ao benefício, né? Sim. Esse benefício, né, é importante dizer que ele não é definitivo. Eu vou dar um exemplo também de casos do escritório. Uma criança que, por exemplo, hoje é mais raro, mas que foi acometida por paralisia infantil. E ela necessita de cuidados especiais, ela tem dificuldade de locomoção, né? Dentro da deficiência, que é diferente de incapacidade, nós estamos falando sobre essas limitações, barreiras que podem ser físicas, de comunicação, tecnológicas, que fazem com que essa pessoa não interaja de maneira igualitária com uma outra pessoa que não tem aquela limitação. Então, um problema físico. Eu tenho ali sequelas de paralisia infantil. A família recebe, porque tem uma criança especial, que exige cuidados, mas essa criança, né, ao virar adolescente, adulto, ela, com 18 anos, ingressa no mercado de trabalho, que ela se qualificou, ou mesmo não, e ela está ali com condições de trabalhar. Então, aquele benefício que foi necessário por um período da vida dela, deixa de ser necessário, porque a deficiência não é incapacidade, né? E isso parece meio estranho, mas assim, os conceitos mudaram muito em relação à deficiência nos últimos anos. Com o Estatuto do Deficiente, a gente teve essa troca de imagem do que é um deficiente. O deficiente é esse que tem barreiras que fazem com que ele não interaja de maneira igualitária com quem não tem essas barreiras. Então, eu posso ter uma deficiência e precisar do benefício por um momento e depois ele não ser necessário, tanto porque eu consigo trabalhar ou porque a renda da casa se alterou e aí um dos critérios seria superado. Agora vamos falar de dia a dia. Vamos parar de falar um pouquinho de cliente, vamos falar de dia a dia do escritório. Situação embaraçosa que você já passou. Eu já passei por várias. Se eu fosse falar das situações embaraçosas que eu já passei em audiência, né? O juiz já quis me prender em audiência. Juiz não, né? Juiz não, outra pessoa. Não vou citar o nome aqui, que você pode estar vendo esse vídeo aqui. Mas já quis me prender em audiência. Cliente que tinha um problema, começou a fumar na frente do juiz. Eu acho que você lembra desses casos. Sim. Você já passou, qual situação você já passou? Me veio à cabeça algumas coisas. Mas assim, como a gente falou muito de incapacidade, às vezes o cliente, ele chega lá querendo muito me convencer da incapacidade dele. Já até sei o que você vai falar. E aí, eu atendendo o cliente, ele, né, chegou lá falando que ele tinha epilepsia e tudo mais. E ele tinha relatório de epilepsia. Ele tinha epilepsia? Sim. E aí eu fiz o atendimento e estava, né, com o intuito de pegar o caso. E a máquina de xerox colorida era em outra sala, na nossa central. Então, eu me direcionei até lá para tirar cópia colorida dos documentos pessoais. E uma colega nossa de trabalho, a Mayara, ficou super ansiosa e foi atrás da gente. Olha, o seu fulano caiu lá na sala. Vai lá fotografar. Vai lá ele. e chama o SAMU e faz isso. E aí, quando nós chegamos, assim, não parecia muito real. E aí foi até você, né, que teve a ideia de olhar nas câmeras e ele tinha simulado. Ele Pessoal, tinha se jogado no chão. Ele aproveitou, enquanto a nossa colega foi lá fazer as cópias e foi me relatar que vai lá fazer a foto, porque a gente faz muita foto aqui nos processos, né? A gente tira foto, vai na casa da pessoa, fotografa, mostra pro juiz como é que ela vive, enfim, faz filmagem. E aí essa colega, a Mayara, falou: Gustavo, vai lá tirar foto, ele tem algumas marcas, né, no corpo, assim, das quedas. E aí ela voltou correndo, falando: olha, Gustavo, ele tá desmaiado lá, ele tá tendo um ataque epilético. Eu falei: olha, então peraí, eu não vou fazer filmagem, eu vou pegar a filmagem do próprio circuito interno aqui do escritório, que vai mostrar que no dia a dia, olha só, a melhor prova, né? Eu falei assim, a melhor prova que a gente poderia ter, que no dia a dia, ele tá aqui aguardando atendimento, ele começou a ter uma crise, um ataque epilético. E aí, para nossa surpresa, né, pessoal, a gente, infelizmente, eu fiquei muito chateado com isso. E eu acho que a gente até abandonou o caso depois. Abandonou, assim, claro, que cercado de todas as questões éticas, claro. Mas a gente olhou nas filmagens, ele deu uma de ponta, né? Ele saltou, ele esperou a Mayara sair da sala. Olhou para ver se não tinha ninguém do lado e saltou. E eu fiquei bastante chateado, fiquei constrangido com aquilo. Mas serviu de lição, né? Enfim, são várias situações. Eu tive uma situação, quando eu ainda fazia direito, a gente tinha que assistir algumas audiências na Justiça Federal, pegar a ata, era aquelas horas extracurriculares. Isso eu
trouxe para minha vida inteira. Eu acho que foi o momento certo de eu estar ali na audiência. Eu fui participar de uma audiência como ouvinte e uma testemunha respondia tudo que o juiz perguntava com muitos detalhes. Cirúrgica. Então, cirúrgica. Era aquela testemunha que sabia que ano que o autor casou. E assim, testemunha, né? Nós somos testemunhas da vida que passa ao nosso redor e às vezes a gente não sabe nem os detalhes da nossa casa, da nossa família. E o juiz foi, como se diz, dando corda, foi fazendo perguntas e era uma tentativa de comprovar a atividade rural. Então, ele foi muito ensaiado. Só que tudo que é ensaiado chega num limite, né? Chega um momento ali que as respostas acabam. Mentira tem perna curta. Tem perna curta. Mentira e o juiz começou Ainda mais em audiência. Isso. E o juiz começou a perguntar a respeito da própria vida da testemunha. E quando ele falou a data do casamento do autor, o juiz perguntou a dele. Perguntou, o senhor é casado? Sou. Que dia que o senhor casou? E a testemunha se embaraçou toda e não sabia. Aí o juiz falou assim, nossa, mas o senhor sabe mais da vida do vizinho do que o do senhor mesmo? Não. Naquele dia nós aprendemos e a gente levou isso para eu trouxe isso para minha vida profissional. Nenhum caso, né, em que é preciso ouvir testemunha, a gente chama o escritório com antecedência, porque a gente tem uma máxima lá. Não acredito no caso, não vou pegar. Então, assim, exatamente. Mas são coisas que acontecem que deixa constrangido. Não, e não é benefício por incapacidade, mas você falando aí também, eu assessorava um juiz federal e eu ajudava ele nas audiências. E também me marcou demais. Eu não era advogado ainda, mas me marcou demais essa história. Era uma audiência rural. Então, chama as testemunhas, chama o autor para saber se ele de fato morou na roça, quanto tempo ele morou na roça. E aí o juiz estava conversando com a pessoa, né, e falou assim, o senhor morou na roça? Morei na roça. O que o senhor fazia lá? Ah, plantava. Não, desculpa, era uma mulher. O que a senhora fazia lá? Ah, plantava de tudo, excelência, doutor. Plantava de tudo, arroz, feijão, milho. Ah, a senhora plantava milho? Plantava. Então, aí aquelas perguntas básicas, né, de audiência rural. Como é que planta o milho? E aí ela falou, olha, abre a cova e joga o carocinho dentro lá. Ah, tá. Quantos caroços a gente joga? Ela joga quantos couber. Aí o juiz falou, poxa, essa mulher nunca morou na roça, né? Pra falar um negócio desse. Ele falou, não, tá dispensado, não precisa... Nem chute, né? Quem mora na roça não pode chutar um negócio desse, né? Quantos caroços couber? O juiz falou, não, tá encerrada a audiência. Falou assim, Gustavo, essa mulher nunca morou na roça, não. Mas, enfim. E agora voltando aqui aos benefícios por incapacidade, né? Infelizmente, não tem como a gente, nesse podcast aqui, não falar disso. Se a gente tá batendo um papo aqui sobre benefício por incapacidade, não tem como a gente falar sobre isso aí que aconteceu, que é os tais 25%, que infelizmente, mês passado, salvo engano, a gente teve uma decisão, e eu falo a gente porque a gente acaba se solidarizando com os aposentados, uma decisão ruim do STF que acabou com a possibilidade dos 25% nas demais aposentadorias, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. Sim. Nós tivemos grande esperança, né, em 2018, quando o STJ decidiu que era extensível para os outros benefícios. E o escritório mesmo, né, usando essa decisão, conseguiu vários benefícios para várias pessoas. Não só o escritório, pessoal. Assim, pessoas no Brasil todo vinham conseguindo essa possibilidade. Esse acréscimo de 25% é quando a pessoa piora a sua situação de saúde de tal forma que ela precisa de um acompanhante, de alguém que ajude nas coisas mínimas do dia a dia. Depois, né, que ela se aposentou. Exatamente, né? Depois que ela se aposentou. E a previsão legal é apenas para as aposentadorias por invalidez. O STJ veio e falou, olha, isso é extensivo para as outras aposentadorias. Então, alguém que tinha se aposentado por idade, por tempo de contribuição, e, vamos supor, teve um derrame, ficou inválido, acamado, teria direito a esse acréscimo. Mas o STF veio em decisão recente e disse que não, que o juiz não pode legislar, não pode criar, né, benefícios que não estão previstos em lei. Então, eles estão sempre saindo por essa saída de dizer que não cabe, né, ao judiciário legislar. E, infelizmente, nós temos agora uma condição nacional de que só é possível para os aposentados por invalidez. Ficou o que está na lei mesmo. Ficou o que está na lei. Eu acredito que vai vir um projeto de lei aí, eu acho que vai acontecer. Tomara. Um projeto de lei, porque se isso acontecer através da lei, aí não tem como Exatamente. questionar. Não tem como questionar. Então, o que nós precisamos agora é uma lei que fale que também o aposentado por idade ou o aposentado por tempo de contribuição ou também talvez o próprio pensionista, né, ou a pensionista, depois que se aposentou, né, se vier precisar da ajuda de um terceiro. E lembrando, eu também recebo muita pergunta falando assim, esse é o tal do auxílio cuidador.
É um benefício para o cuidador, As não é para o pessoas acham que é para o acompanhante, não é, que é um né? benefício avulso, que geraria um direito, né, um dinheiro para o acompanhante. Não é. Parte do princípio de que, como a pessoa supostamente vai, né, supostamente não, vai necessitar de um cuidador, ela terá um gasto maior, então a aposentadoria dela é maiorada em 25%. Mas não é para quem cuida, é para aquele segurado que já é aposentado e está nessa condição de saúde extrema. Os 25% vão ser incorporados ao benefício da pessoa. Ao benefício da pessoa, ao benefício original. Então, se ela ganha, por exemplo, R$2.000, ela vai passar a ganhar R$2.500. Exatamente. Mas agora, infelizmente, é isso que a gente está falando aqui, infelizmente, só vale para o aposentado por invalidez. Exatamente. Até, acho que mês passado. Não, os processos estavam até suspensos, né? Salvo engano. Estavam suspensos. Mas muita gente ganhou. E detalhe, quem já estava recebendo, se a sentença foi finalizada, igual a gente fala, transitou em julgado, né, quem já tem uma decisão dessa definitiva, não vai alterar nada, não tem que devolver. O STF decidiu nesse sentido mesmo, que não há devolução de valores e os benefícios que já são findos, transitado em julgado, não tem fase recursal mais, fica incorporado o benefício. E eu queria aproveitar aqui também, a gente está falando de benefício por incapacidade, também ajudar o pessoal a entender, na sua visão, o pessoal fala assim, mas por que o INSS nega? Por que o INSS... A gente falou um pouquinho no começo aqui, né, esse negócio. Às vezes não foi o perito que negou. Né, às vezes foi a pessoa não tinha lá os requisitos. Mas, enfim. Por que a pessoa, então, ela consegue... Ela não conseguiu no INSS, mas quando ela vai para a justiça, ela consegue. O que tem na justiça de diferente que o INSS não tem? Eu vou dar minha opinião, né? Como você mesmo disse, é uma coisa claro. de percepção. O que eu vejo de mais importante na justiça, que o INSS nem sempre oferece, é o especialista, quando a gente está falando de benefício por incapacidade. Nós somos um escritório especialista em direito previdenciário. A gente estudou muito além da faculdade. Aliás, na nossa época nem existia Pessoal, previdência hoje, social. Só para vocês terem uma ideia. A gente advoga, o nosso escritório tem 15 anos de atuação. A doutora Catiúcia está conosco há 13 anos. Nós somos especialistas numa coisa que a gente nem viu na faculdade. Nem existia direito previdenciário naquela época. Hoje, graças a Deus, felizmente, em algumas faculdades já é matéria obrigatória. Isso. Em algumas ainda é optativa. Mas hoje a gente faz uma coisa que nem existia, né, na nossa época. Exatamente. Então eu usei o nosso exemplo porque nós estudamos, nos capacitamos, é uma mudança de legislação, previdência social, então, né, mensal. Aliás, todo dia a gente tem uma novidade. Então, quando você vai para a Justiça Federal e que você quer ter auferida a sua incapacidade, o reconhecimento dela, lá é possível se pedir um especialista. E eu acho que essa é a principal diferença. Lá no INSS é um médico perito. Mas você pode estar lá com um problema psiquiátrico sendo atendido por um médico ortopedista. E não estou desqualificando os médicos de maneira nenhuma. É uma ideia que eu tenho a respeito dessa discrepância de entendimento. E não quer dizer que o perito do INSS é pior do que o perito da Justiça. De forma alguma. Ele é porque na Justiça a gente tem a possibilidade de pedir um especialista, né? O que eu acho que pode facilitar uma análise mais técnica, mais a fundo. Agora, nós não podemos deixar de fora de maneira alguma as questões que fazem alguém ter direito ao benefício. E aí nós já comentamos, qualidade de segurado, né? No caso do LOAS, a avaliação também é feita por uma assistente social, que vai olhar o que essa deficiência, essa limitação dificulta o dia a dia daquela pessoa, a inserção social, as barreiras que ela enfrenta. Então, não é só o perito que define. Tem as questões que estão por trás. A gente falou aqui mais cedo, por exemplo, do estigma. O perito do INSS não é que ele não quer, mas eu acho... Ele deve estar limitado. Ele também está limitado. Ele não tem condições de ficar dizendo se a pessoa... mas eu conheço essa pessoa, eu sei que ela sofre preconceito. Não, o perito ele está um pouco amarrado no que diz a lei. E não quer dizer que o juiz ele pode mais do que manda a lei. Mas é porque a própria lei fala que o juiz, pessoal, ele está preso somente à consciência dele. Doutor Gustavo, me fez lembrar muito alguns casos que nós temos, assim, onde o perito da justiça também não foi favorável à nossa causa e nós conseguimos reverter, provando esse estigma ou provando a necessidade de uma outra perícia, até com foto, que é um recurso que a gente usa muito, né? Nós temos casos de clientes que têm doenças cutâneas, assim, doença de pele, onde visivelmente aquela pessoa está em prejuízo
digamos, estético, mas existe um preconceito. Eu me lembro, eu até te chamei para atender comigo, uma cliente que era cozinheira e que a mão dela saía a pele, ficava pingando, assim. Na mesa, quando ela levantava, ficava aquele pouco de pele. E aí ela nos relatou, falou, olha, ninguém me contrata, eu sou cozinheira. As pessoas têm nojo das minhas mãos. E a gente levou tudo isso fotografado, filmado, e o perito lá, dermatologista, falou sobre o problema, disse a parte técnica, e o juiz colocou a parte social e nós conseguimos a aposentadoria dela. A gente quer aproveitar esse espaço, né, pessoal, para desmistificar algumas coisas, esclarecer. A gente está falando de benefício por incapacidade, INSS. O INSS não é o nosso inimigo, né? Exatamente. E o INSS não é inimigo dos advogados. Tá certo que todo mundo pode ter o direito de ficar chateado com uma decisão ruim do INSS, com toda a razão, né? Quando quando o INSS nega um benefício, mas a gente quer aproveitar esse espaço aqui para falar que não é porque o perito do INSS negou, porque o INSS negou um benefício que ele fez aquilo para prejudicar a pessoa. Ou pior, como eu já ouvi falar por aí, porque ele recebe um bônus, ele recebe uma meta, né, para negar benefício. Não é assim que funciona. A gente falou aqui um pouquinho de justiça. Sentença, então. Decisão. Você vai entregar uma decisão. Entregar uma decisão favorável é muito bom. Mas de uma decisão desfavorável, como é que você entrega uma decisão, você, advogada, a pessoa te contratou para fazer um trabalho para ela? O que passa na sua cabeça? Qual que é a sua preparação antes de entregar? Ou você não faz preparação? A sentença desfavorável. A entregar a sentença, né? A positiva é muito bom, mas e a sentença desfavorável? Doutor Gustavo, mesmo com 13 anos, né, de escritório, eu ainda me entristeço com essa decisão, porque o cliente ele foi ali falar comigo muitas vezes, não foi só uma vez. Então, os clientes previdenciários, eles confidenciam muita coisa da vida, a gente acaba, né, tornando uma relação de amizade, de psicólogo. Então, assim, não são números para mim, são pessoas que estão ali que a gente não atingiu um objetivo. O que me conforta é que a gente tem muito cuidado com esse cliente. Então, no momento em que tem um laudo desfavorável, a gente já chama o cliente para ele ter noção desse laudo desfavorável e tomar a melhor atitude que ele acha que ele deve. Como, por exemplo, retornar para o trabalho, buscar laudos melhores para a nossa defesa. A gente está sempre atento se ele não está perdendo a qualidade de segurado, para recolher, porque se for necessário um outro processo, ele tem as condições lá de qualidade de segurado para um segundo processo. Então, o que me conforta é saber que mesmo ali, quando eu vejo um laudo desfavorável, que pode caminhar para uma sentença desfavorável, a gente instruiu o cliente. Ele sabe disso e a gente está preparando, quem sabe, né, uma outra forma de defesa, um outro processo, ou preparando ele para o retorno para o trabalho. Então, é só o que me conforta, mas eu ainda me entristeço. Eu não tiro sua razão. E é bom reforçar isso para que a pessoa não desista. Se você perder um processo, pode ser lá no INSS ou na Justiça, não desista. Eu sei que é ruim, esse dissabor. O pessoal fala assim, vocês não sentem isso. Pessoal, a gente há 15 anos, a gente praticamente sente isso na pele. Sim. Porque não é legal também a gente dar um resultado ruim, um resultado desfavorável para alguém que confiou no nosso trabalho. Acho que ninguém acorda querendo ser frustrado naquilo que a gente faz com tanto amor, né? O escritório, não sou eu que trabalho sozinha no processo, eu faço parte de uma parte da construção desse processo, mas todo mundo se dedica muito. Então, entregar essa sentença favorável, ver a alegria, perceber que de alguma maneira você participou, mudou a vida daquele cliente, é muito reconfortante. Tanto que a gente ganha presentes lá de todos os tipos de presente, né? Assim, os clientes se sentem... Eu sempre falo isso para todo mundo. Por que eu gosto de direito previdenciário? Eu faço a minha parte e, às vezes, o olhar que o cliente tem para mim é como se eu tivesse feito mais do que o meu trabalho, sabe? Existe um reconhecimento porque faz diferença na vida deles. É um direito social. E aí, quando também você vai dar uma notícia ruim, ainda aperta o coração, mesmo com 13 anos. Mas é o que eu disse, a gente está ali preparando o cliente e as possibilidades de uma nova tentativa, se for o caso. É isso. Bom, pessoal, eu gostei muito aqui do nosso primeiro bate-papo, né? Eu agradeço a presença aqui da nossa convidada, e que está conosco há 13 anos, e eu acho que não teria pessoa melhor. Claro que nós temos diversas pessoas que vão estar aqui sentados com a gente, nesse bate-papo, nesse papo de aposentado que a gente está começando hoje, mas para mim foi um prazer muito grande ter você, Catiúcia, aqui sentada na nossa frente. Na nossa frente, porque eu falo que esse aqui é um podcast do escritório, não é um podcast do Gustavo Escobar.
Então eu acho que você representa muito bem todo esse trabalho que a gente tem feito ao longo dos anos. Eu agradeço muito por você ter aceitado o convite. Fiquei muito feliz com o convite, é um assunto que eu gosto, então assim, espero, né, ter colaborado com as pessoas que têm interesse nesse assunto e eu estou sempre à disposição. E pessoal, esse foi então o nosso primeiro podcast, o nosso Papo de Aposentado, que é o podcast aqui, é o bate-papo, né? A gente fala podcast, tem gente que não gosta desse nome, não, mas é o podcast, o pessoal está falando desse nome, é podcast Papo de Aposentado, aqui do escritório Escobar Advogados. Esse foi o primeiro, nós vamos voltar aqui mais vezes. E se você tiver alguma sugestão de tema, fala assim, eu queria que vocês batessem um papo aí, que vocês falassem sobre isso. Deixa aqui nos comentários, ajuda a gente a fazer esse programa aqui, que ele é feito principalmente pensando em você, pensando em te ajudar a esclarecer todas essas dúvidas, tudo isso aqui que a gente está falando sobre o INSS, tá bom? Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia e até a próxima. Forte abraço.